Olá, eu sou Juliana Lima com mais um vídeo sobre temas ligados à liderança. Se você ainda não segue o nosso canal, siga agora para receber toda semana um conteúdo novo. Hoje o nosso tema é comunicação e liderança. E o nosso convidado é o Luiz Barbosa, o Lula, que é responsável, ele é diretor da vertical de governo da Fortinet, uma das maiores multinacionais de cibersegurança do mundo. Então, é um prazer estar aqui. Eu já trabalhei alguns anos com o Lula e o convidei para bater esse papo com a gente aqui no canal. Então, Lula, estou muito feliz, obrigada. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom poder conversar, poder trocar ideias, contribuir, ajudar, enfim. Eu acho que está na nossa essência enquanto seres humanos. Eu já te conheço já há muito tempo também, e a gente sempre teve um pouco desse espírito de, tá bom, como é que a gente faz junto, como é que a gente se ajuda, como é que a gente ajuda as pessoas e poder participar e trazer conteúdo e ajudar com vivências, com histórias, com um pouco do que já aconteceu, eu acho que pode ser bacana. Então, muito obrigado. Eu até já vi, comentei com você que viu algum dos vídeos e gostei muito da ideia. Vou começar a também falar para a turma dar uma olhada e ajudar, contribuir, assistir, enfim. Tá, maravilha, excelente. Lula, então conta pra gente, eu queria que você comentasse um pouco da sua jornada e Uhum, comentasse assim como a sua comunicação, que sempre foi muito clara, muito simples, te ajudou a chegar até aqui. uhum. Conta um pouco. Veja, uma coisa engraçada que a gente não tem como falar. É, de jornada sem falar um pouco das origens. Quem me conhece há muito tempo ou há mais tempo sabe que, apesar do meu nome ser Luiz Barbosa, todo mundo me chama de Lula, mas muitos já devem ter ouvido me falar um pouco das minhas origens. Eu vim de uma cidade do sertão, ou seja, de uma cidade bem pobre do interior da Bahia chamada Remanso. Uau! O que que isso tem a ver com comunicação, com jornada, por aí vai? Eu tive que morar longe dos meus pais desde os 9 anos de idade. Então, durante boa parte da minha vida, eu tive que aprender a me virar sozinho. E o aprender a me virar sozinho veio desde o primeiro emprego, com 13 anos. Eu trabalhava no McDonald's limpando banheiro, limpando salão. E naquele momento eu tive que aprender a pedir, a aprender a vender as minhas ideias, aprender a me comunicar, aprender a não ter vergonha, aprender um monte de coisa que para mim era tudo muito novo. E muitos desses aprendizados que aconteceram comigo, mesmo desde muito novo, seja de quando eu vim morar sozinho, seja de quando eu comecei a trabalhar muito novo, em algo que não tem nada a ver com a área que eu atuo hoje em dia, aparentemente não tem, né? Isso tudo veio me trazendo uma série de desenvolvimentos, sejam na forma intelectual, do ponto de vista de conhecimentos, relacionamentos, comportamentos, e culturas que eu venho trazendo ao longo da minha vida, acumulando e fazendo com que tudo isso acontecesse. E um dos meus grandes objetivos sempre foi, eu queria desenvolver o mercado onde eu atuava. Eu entrei na faculdade de ciência e computação, me formei em ciência e computação, sempre fui para a área muito mais técnica, eu diria assim, de gestão de projetos, de gestão de tecnologia e tal. E num determinado momento eu falei, caramba, eu vejo que todo mundo ali da minha turma começou a ir embora para outros países, começaram a ir embora para São Paulo, para outros grandes. E eu comecei a perceber que eu não tinha muita saída. Ou eu ia para algum outro lugar, ou eu inevitavelmente teria que seguir um caminho mais suave. E eu optei pelo caminho mais complexo de todos, que era o seguinte: não, eu vou tentar formar o mercado que eu quero trabalhar. Então, meu objetivo de vida, eu diria, desde muito tempo, sempre foi desenvolver o meu sertão, ou seja, desenvolver a parte mais pobre do nosso país, para que eu e outras pessoas que viessem depois começassem a ter emprego sem ter que mudar das suas cidades. Que Eu diria que interessante. eu ainda trabalho nisso, eu ainda faço isso, eu acordo pensando nisso, como que eu consigo ajudar as pessoas do meu mercado, da minha cidade, e os meus pares, enfim. E virou meio que um mantra. Então, eu sempre falo do meu sertão, eu sempre falo da minha cidade, eu sempre falo um pouco desse caminho que eu fiz. Não, e eu vou só interromper um minutinho, Lula, que assim, o tempo que eu trabalhei com você,
assim, você realmente assim desbravou toda essa região assim de uma maneira assim sensacional, que você vê que começou a crescer de uma forma, foi incrível assim, como, sabe, o número de funcionários, eu me lembro na época, nossa, bem reduzido comparado, se a gente comparar com os funcionários que você tem hoje, tá um grupo bem grande. Então você foi realmente expandindo e é muito bacana isso, com sempre essa meta aí sua E assim, é verdade, foi um desafio muito grande, mas algo que você comentou na sua pergunta, que é sobre a questão da comunicação, de como que ela funciona e como que... E aí eu posso dizer que ela teve um papel fundamental nesse processo todo. Eu lembro que quando eu trabalhei no McDonald's, eles ensinavam a gente a como falar com os clientes, por exemplo. E, por incrível que pareça, a comunicação termina sendo um dos maiores barreiras quando a gente precisa alcançar algo. Eu tive a sorte, obviamente, de trabalhar e cruzar com pessoas como o próprio Fred, que é nosso presidente até hoje, e que pararam para ouvir. Óbvio que você tem, né, que pensar qual é a melhor estratégia de comunicação, como traduzir a mensagem, como falar com os nossos líderes, da mesma forma que a gente tem que pensar em como falar com os nossos liderados. E como convencer, ou seja, como vender a ideia de que nós podemos fazer algo diferente. E ter pessoas em Cuiabá, ter pessoas em Belém, Manaus, em Rio Branco, trabalhando num grande fabricante de tecnologia. Eu entrei na Fortinet há 12 anos atrás, e aí falando um pouco da minha jornada, que você perguntou, eu fui o 13º contratado da companhia no Brasil, e eu fui a primeira pessoa a atuar fora do eixo Rio-São Paulo, de morar, perdão, fora do eixo Rio-São Paulo. Hoje nós temos, como eu comentei, pessoas em praticamente todos os estados do país, boa parte dessas pessoas dentro do trabalho de desenvolvimento de negócio dentro do meu time. Não foi uma jornada simples, mas eu diria que toda a base dela foi formada num planejamento de como eu entrego o resultado para um desafio que me foi dado. Sim. Então, entra novo ano, como a gente acabou de passar agora, e eu passo as primeiras semanas basicamente não pensando em quão difícil vai chegar no resultado que se esperam de mim e do meu time, mas e sim como que eu vou entregar Que isso. eu preciso entregar, exatamente. Esse mindset é perfeito, eu também sempre pensei assim. Agora, uma coisa interessante, Lula, que você comentou, é que a vaga era para São Paulo, a vaga que a Fortinet estava oferecendo? Na época que eu me candidatei, a Fortinet estava contratando diversas pessoas e estava contratando em outras áreas de engenharia, de canais. Foi um momento que ela saiu de um número de 4, 5 pessoas para poder ir para 13, depois 22. E, a princípio, a posição não era para atuação no Nordeste, era vaga para trabalhar, obviamente, outros mercados. E aí, por conta de algumas características ali no começo do bate-papo, e da entrevista, eu trouxe o assunto e disse: olha, mas eu queria fazer o trabalho de desenvolvimento aqui na minha região. E daí a conversa foi se desenrolando, foi algo que realmente viram que era possível, que tinha mercado, que tinha espaço. Obviamente, a gente hoje entende que a cultura ela tem um peso muito grande, né? E quando a gente fala de negócio, de relacionamento, de relação de confiança. E engraçado, e aí voltando para o nosso tema principal, a cultura ela tem uma forte influência sobre a melhor forma de comunicação, porque a melhor forma de comunicação ela não necessariamente está vinculada às palavras que você usa, mas à forma como a mensagem chega até as pessoas. Ou seja, o que eu quero que você Recebe essa mensagem. e como que eu tenho que me expressar, seja corporalmente, seja através das palavras que eu vou usar, para que você sinta o que eu quero que você realmente sinta. Que é o Isso, objetivo. exatamente. E isso muda tudo. Porque você estando localmente, você consegue saber as dores das pessoas, você consegue entender as religiões, os times de futebol, as características familiares, características do clima. E nessa hora você consegue pensar e planejar, de novo, para o receptor. Então, a comunicação termina sendo muito mais eficiente, funciona muito melhor, e no fim do dia você termina tendo muito mais
efetividade no que você que precisa fazer e muito mais sucesso, eu diria. Exato. E aí, com a sua comunicação, com a sua forma tão bacana de ser, você conseguiu ficar no Nordeste e Bom, desbravar eu, esse. inicialmente, desculpa te interromper, mas inicialmente eu assumi a posição para fazer o trabalho apenas de desenvolvimento do Nordeste. Era eu sozinho, inclusive, nessa época. E a gente começou a ter bons resultados logo no final do primeiro ano, depois do período de maturidade e tal, ao ponto da gente começar a estruturar uma equipe muito maior. Era uma atuação regional e aí a gente começou a ter pessoas que a gente começou a contratar. Hoje, dentro desse time, nós temos pessoas que olham especificamente para governo federal, pessoas que olham para a estrutura de Smart City, que aí entra de novo de como que eu trago benefícios para a sociedade, para a população. Então, entram os projetos de Smart Cities nesse sentido. E hoje nós temos entre pessoas de canais, de engenharia, de vendas e outras pessoas, a gente tem hoje quase 100 pessoas fora do eixo Rio-São Paulo fazendo esse tipo de trabalho, né? Bacana, Então, e permite que essas pessoas não precisem se deslocar, as pessoas deixando possam família e trabalhar. tudo para poder ficar. Exato. E você está atuando desde sempre, você sempre trabalhou na Bahia. Você sempre ficou no, ou você ficou um tempo morando em São Paulo? Uma regra na minha vida, alguns anos atrás, onde eu precisava passar praticamente todos os finais de semana na minha casa com a minha família. Então, eu já morei, vamos dizer assim, fora, mas continuei pagando IPTU em Salvador. Eu trabalhei durante uma temporada, por exemplo, na Casa da Moeda, e eu tinha que ir para lá todas as semanas. Eu ia, ficava lá de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu voltava. E o engraçado, e eu acho que é bacana falar desse caso da Casa da Moeda, porque foi lá onde eu descobri que eu era vendedor. Porque a vida inteira eu fui da área de projetos, da área de tecnologia, e eu fui para coordenar um projeto de planejamento estratégico de segurança da informação lá na época, e tinha que fazer uma série de apresentações, e lá eu percebi que eu precisava vender as minhas ideias também, para poder aquele planejamento ser aprovado. E FGV é um mundo, assim, você tem profissionais de qualidade com muito estudo, com muita experiência. Eu era o mais novo da turma, inclusive. Mas essa troca de experiência ela era muito, muito rica. E ali, muitas vezes, eu ouvia as pessoas dizendo, olha, você precisa vender melhor as suas ideias. E eu já vinha ouvindo isso há algum tempo antes também, em outros lugares, e ali foi meio que quando virou a chave. E aí, tanto que eu era funcionário de carreira, estava cedido à Casa da Moeda, e naquele momento eu resolvi abandonar a carreira pública para Uau. fazer algo que eu fazia a vida inteira de paixão e não sabia, que era vender. Eu chamo de vender hoje com boca cheia, assim, com muito orgulho, mas lá no passado, o vender, talvez na minha cabeça, era algo mais pejorativo, na minha cabeça. Olha E só. vender é uma atividade muito nobre, porque vender parte do princípio de convencer as pessoas daquilo que você acredita que vai ser bom para ela e para você. Lembra que eu falei do padre fazendo o casamento? É quase que um casamento. É garantir que seja bom para todo mundo, que todo mundo fique feliz com Exatamente. a união, entendeu? Então, eu diria que foi uma boa escola para mim também. Ai, que bacana, que interessante. Então, assim, já falando meio que, complementando o que você está falando, assim, que a gente comentou no que você faz, essa comunicação, por exemplo, para pessoas que não entendem nada de tecnologia, você conseguir passar uma informação, fazer uma comunicação efetiva tendo às vezes que explicar algo super complexo, mas você transformar, fazer essa transformação para pessoas que não têm um conhecimento técnico muito profundo. Então, hoje, eu acho que dentro da área, até de governo, que você tem tanta gente que não entende os tomadores de decisão, mas que você precisa comunicar, precisa vender de alguma forma, né? Quando a gente fala de governo, da área pública, a gente tem isso muito forte ainda, porque se a gente pensar bem, a gente tem muitas pessoas que estão ali por mérito e por conhecimento, obviamente, Sim. mas você tem no meio público muita gente que é uma pessoa eventualmente que foi eleita, uma pessoa que foi nomeada
e que estão muitas vezes ali pela relação de confiança e não necessariamente pelo conhecimento técnico. Isso não significa que não sejam bons gestores, não é disso que eu estou falando. Mas Sim, não necessariamente eles vão ter conhecimento sobre temas e siglas e assuntos do nosso techniquez, do nosso dia a dia, porque não está no dia a dia deles. Então, eu diria que o papel de qualquer bom, seja ele um bom líder, um bom vendedor, aliás, a maior dificuldade que nós temos na atualidade é sobre a melhor maneira de traduzir, de comunicar. Então, comunicar se tornou talvez uma das áreas de conhecimento, um dos soft skills soft mais skills, eu ia falar. profissionais. Mais importantes, é incrível, e para tudo, reflete as nossas relações dentro de casa, com os filhos, com o marido e fora, para tudo. Profissionalmente é fundamental. Eu acho também, eu trabalho muito, essa parte para mim é uma das mais importantes, sem dúvida. Estava lendo uma reportagem que falava sobre o déficit de profissionais de tecnologia no país. E o texto era voltado para isso, falava de tecnologia e falava sobre o déficit de profissionais de cibersegurança, que chega a quase 1 milhão de profissionais, por exemplo, só no Brasil. Uau. E o detalhe é que, se você pegar e avaliar a quantidade de profissionais que saem das universidades, que já estão atuando, que saem de cursos de especializações e tal, você tem um volume muito grande de profissionais, porque virou uma área que tem um atrativo muito grande, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma reportagem, falava da maior dificuldade. E a maior dificuldade era a comunicação também. Sobre a forma como as mensagens eram passadas, sobre o imediatismo que hoje é presente nessa geração que a gente tem visto saindo das universidades, sobre a impaciência de ter que parar para ler um livro ou de ver um vídeo completo, porque você já encontra resumos prontos em praticamente todos os lugares, e, consequentemente, essa ansiedade faz com que não necessariamente a gente tenha as experiências que a gente precisa nas pessoas. Então, no nosso mercado, sim, ter uma formação e uma qualificação técnica é É, importante, não estou dizendo que sim. não é, mas se tornou tão importante quanto o papel do tradutor. Como que eu levo para o dono da empresa a mensagem do que ele precisa? Como que eu falo com os meus liderados ou com as pessoas que trabalham na minha equipe a mensagem que o dono da empresa precisa? Traduzindo a estratégia, exatamente. Verdade, ela é para poucos. E não tem jeito, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso só lendo livros, a gente aprende isso vivendo, ouvindo, estudando, estando aberto a aprender novas coisas, estando disposto a se capacitar. Muita literatura vai nos ajudar a perceber algumas coisas, mas a gente precisa botar em prática. Então, eu diria que o maior esforço que a gente tem hoje e o maior desafio não necessariamente é ter profissionais de tecnologia. Eu diria que o nosso maior desafio hoje é ter profissionais que saibam traduzir adequadamente as mensagens para níveis diferentes, com conhecimentos diferentes. E aquele que souber fazer isso certamente vai se destacar muito. Exato, e até para você entender a dor do cliente, para É, você fazer essa tradução, porque não adianta só você ter, você pode ser um fera em termos técnicos, mas se você não tiver esse bom relacionamento e fazer com que o cliente se abra e coloque todo o problema que ele está tendo e realmente você consiga ajudá-lo, né, faz uma diferença enorme. E- verdade. Eu diria que, obviamente, quando a gente fala de clientes, a gente fala de um laço de confiança muito forte, né? A gente só compra quando a gente acredita, a gente confia. E aí, nessas horas, eu vejo que quando você tem um cliente que te ouve com atenção, que acredita em você, muito mais facilmente ele vai comprar. Muito mais quando eu falo comprar, não necessariamente é comprar financeiramente, é comprar a sua ideia, comprar a sua vantagem, e depois que ele compra a sua ideia, é, Não, não da tem sua- problema. minha filha insistindo aqui, me perdoe, me perdoe. Não, não tem problema. Eu sei que você está também com o horário um pouco apertado. Mas, Lula, só complementando isso que você falou, assim,
essa parte eu acho perfeitamente. Esse soft skill a gente tem que aprender, tem que ler, tem que estar se desenvolvendo. E é uma das coisas que, assim, eu agora, nesses programas, no meu trabalho, eu estou desenvolvendo muito isso, porque eu sinto que existe aí uma necessidade de desenvolver tanto a comunicação quanto a parte de inteligência emocional, que às vezes é o que prejudica a pessoa profissionalmente. Ela tem tanto potencial, mas faltam esses soft skills para ela realmente conseguir chegar onde ela gostaria de chegar. Então, Verdade. Assim, e esse é um ponto importante, eu acho que entra um pouco até do que você vem se propondo a fazer, a gente estava falando disso antes, né? É, óbvio que as pessoas vão, veja, eu aprendi na dor, né? Eu vou dizer assim, porque eu me separei dos meus pais com 9 anos de idade, talvez muito novo, nunca imaginei isso para os meus filhos, né? Mas tive que aprender ao longo da vida, sozinho, como que você consegue garantir um equilíbrio emocional, como você consegue se comunicar bem, qual é a hora de falar, qual é a hora de recuar, qual é a hora de agir, enfim. E aí, fazendo o link, se a gente pensar bem, hoje a gente tem pessoas e profissionais e cursos e treinamentos e conteúdos que podem encurtar um pouco desse caminho. Então, eu diria que, muitas vezes, trocar ideias com pessoas que têm mais experiências ou que podem nos fazer um trabalho orientativo, de qual é a melhor maneira de garantir um equilíbrio emocional, qual é a melhor maneira de se comunicar com as pessoas, qual é a melhor maneira, de conseguir, fazer uma venda, e, de novo, não uma venda pensando só na troca financeira, mas uma venda, da sua ideia, seja para o seu gestor, seja para o dono da empresa, seja para um funcionário seu. Isso é muito importante. E às vezes a gente encontra pessoas que já passaram por diversas situações e se prepararam para isso, e que podem nos dar talvez alguns insights, porque as respostas no fim do dia vai estar com a gente mesmo. Porque a exatamente. gente entende um pouco do que acontece. Mas se a gente puder ter acesso a essas pessoas e utilizar um pouco dessa experiência, eu acho que a gente termina fazendo um pouco daquela nossa parcela de contribuição que eu comentei, fazendo que as pessoas consigam evoluir, melhorar e aprendam a se comunicar, a traduzir as mensagens e fazer, obviamente, tudo ser muito mais suave, mais simples, né? Exatamente, mais simples. Então, agora, assim, falando sobre liderança, sei que a gente está com o tempo apertado. Uhum. Me diz uma coisa: as práticas que você usa para ter uma comunicação assim eficiente, você já comentou mais ou menos, mas assim, como você equilibra, por exemplo, a transparência, que eu vejo que você, assim, você é um líder que eu sempre gostei muito, eu sempre percebi a sua relação com a sua equipe, uma relação muito bacana, assim, eu sempre escutei feedbacks, assim, positivos em relação da sua relação com a sua equipe. E, e agora, como é que você faz em relação assim, para ser transparente, para ter essa comunicação transparente, mas também tem aquele momento um pouco confidencial, que a gente tem as estratégias lá né, do corporativo, enfim, dos executivos, que a gente tem que, de alguma forma, a gente não tem como abrir, a gente tem que ter esse cuidado de, ao mesmo tempo, ser transparente, o time ter confiança na gente, mas a gente saber que, né, a gente tem que... Eu acho que você trouxe algumas palavras que são muito importantes dentro desse cenário. Eu só adicionaria algumas coisas mais. Transparência eu acho que é importante. Respeito é algo que eu diria que é importantíssimo. E empatia. Quando você começa a praticar isso regularmente com as pessoas que estão no seu entorno, e eu não estou falando só das pessoas que você está liderando, mas das pessoas que estão trabalhando com você no dia a dia, as pessoas que estão liderando você, seja com todo mundo, onde você está sempre procurando a verdade, onde você está sendo sempre muito transparente, chega uma hora que as pessoas passam, e que é sempre muito respeitoso e tem a empatia de se colocar no lugar, obviamente, das pessoas, chega um momento que as pessoas começam primeiro, elas acreditam em você, isso é natural, pelo histórico, e não porque você está pedindo acredita em mim, né, pelas suas atitudes, Exato, pelas atitudes. elas começam a perceber que você vai falar até onde você pode falar. Então, existem coisas que você eventualmente não vai poder falar por uma questão de estratégia, por uma questão de sigilo, seja lá qual for, mas se é uma relação que você já vem mostrando que é de transparência,
de respeito, de empatia, na hora que se você tem um pedaço da mensagem que por algum motivo você não pode compartilhar, as pessoas entendem. E esse é um trabalho de confiança mútua. Acontece dos dois lados em duas vias. Então, é difícil, obviamente, isso não acontece desde um primeiro momento. A gente precisa ter um pouco desse equilíbrio da medida de até onde pode falar. E a melhor forma da gente ter a percepção de até onde pode falar, você usa, obviamente, o que tem de regra sobre confidencialidade, porque aí é uma definição da companhia, mas eu Sim. acho que usar a empatia e do respeito ajuda muito. Então, se colocar no lugar da pessoa, se você tivesse no lugar até onde seria interessante, ou por que que seria interessante, ou como seria interessante ouvir, eu acho que ajuda muito. E é assim que eu tenho feito sempre. Eu diria que tem funcionado muito bem. Eu tenho a confiança do meu time, eu consigo me comunicar bem com eles, e no momento que eles me perguntam algo que eu não posso falar, a minha resposta é muito direta e objetiva. Nesse ponto, eu não vou poder entrar nos detalhes com você, mas tenha certeza de que a gente vai sempre, tudo aquilo que puder ser compartilhado, a gente vai compartilhar, e eu normalmente não tenho problemas com isso. Essa clareza eu acho fundamental. Eu acho que é isso, é a verdade, é eles terem essa confiança em você, que eu acho que faz a diferença, com certeza. Querido, você já tem a gente tem que encerrar? Você já está no horário ou dá para mais uma pergunta? Que eu consegui. Mais Eu uns pedi ela para. cinco. Depois você edita e tira lá, mandando mensagem para ela. Então, tá bom. Então, assim, como a gente está falando de comunicação e nesse momento as tendências tecnológicas, tocando um pouco inteligência artificial, que eu acho que tem, lógico, pontos positivos e pontos negativos. Então, eu queria que você comentasse assim um pouco desse impacto, como como a inteligência artificial acaba impactando a comunicação entre líderes e liderados, assim. O que que você acha? Temos positivos e negativos. É, que, né, outro dia eu estava falando que nós somos uma geração que viveu a máquina de escrever, né, a máquina de datilografar, e estamos vivendo a inteligência artificial. Passamos pela revolução da internet, estamos vivendo a inteligência artificial. Isso nos dá, talvez, uma percepção muito boa do quão difícil é sem a existência de alguns recursos, né? Como que era difícil sem a internet, como que era difícil a inteligência artificial. Eu não tenho dúvidas que a inteligência artificial e muitas tecnologias que estão surgindo, emergindo agora, principalmente quando a gente fala de geração de conteúdo, vai ajudar muito, mas ela não vai substituir principalmente aquelas soft skills e aquelas habilidades que a gente comentou, da empatia, de entender melhor qual é a pessoa que está do outro lado para poder passar a mensagem adequada, qual a melhor maneira de se comunicar com a pessoa. Isso a inteligência artificial não vai, ela até pode aprender, mas alguém vai ter que ajudar a capacitá-la a treinar sobre isso. Mas ela não vai conseguir perceber talvez isso sozinho. Então, a gente continua sendo uma peça fundamental nesse, nesse tabuleiro. Então, ter pessoas, obviamente, que saibam fazer uso dessas ferramentas vai ser positivo, mas não vai substituir a sensibilidade que a gente precisa ter quando a gente fala de comunicar com pessoas, relacionar com pessoas, cuidar de pessoas, entender as dores de cada um e saber como melhor atendê-las, vamos dizer assim. Sim, Então, eu acho que é uma revolução porque vai nos ajudar a ter novas ideias, a estruturar melhor algumas coisas, a buscar experiências já compartilhadas por outros, mas inevitavelmente vai ser necessário que a gente tenha pessoas habilidosas na tradução. As pessoas que vão ter capacidade tradução de é que a. traduzir as mensagens para aqueles que precisam ouvir vai continuar sendo sempre necessário. A gente não vai conseguir substituir isso porque é de uma sensibilidade muito grande. A gente precisa de sensibilidade, de empatia, de uma escuta muito atenta. A gente precisa de uma série de coisas que a tecnologia não vai dar para a gente pronta através de uma inteligência artificial. Então, eu diria que é um desafio muito grande, Sim, mas certamente a gente vai conseguir trazer o benefício que a tecnologia pode nos oferecer, junto com as experiências que a gente tem, para que a gente consiga entregar, seja para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os nossos liderados ou para os nossos líderes, a melhor forma de comunicação. Esse, pelo menos, é o que eu espero e é o que eu tento me preparar para que a gente consiga fazer nos próximos anos também. não, exatamente, maravilhoso.
Obrigada, Lula. A gente, né, eu tinha algumas outras perguntas, mas fica para uma próxima entrevista, porque eu sei que hoje, né, pintaram aí algumas reuniões, mas a gente vai falar. Muito obrigada, adorei, adorei. Gosto muito, você sabe, de você, como gestor, te admiro bastante, tá? Bom, que bom. Eu que fico agradecido, obrigado pelo convite. Desculpa o tempo corrido, Imagina, realmente imprevistos aqui que imagina. atrapalharam. Obrigada e vamos ficar em contato, tá bom? Outras Obrigada. Um a gente beijo, fala, beijo grande. tá Te bom. cuida. Tchau, tchau, tchau.